Economia, atenção, o Comitê de Política Monetária do Banco Central acaba de divulgar a ata da última reunião que foi concluída na semana passada, quando a taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano. A gente recebe aqui o nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan, fizemos esse suspense e você vai contar para os nossos ouvintes e espectadores o que a ata diz, sinaliza a possível queda dos juros já a partir de agosto. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Sim e não. Por que sim e não? Lá no parágrafo 19, o comitê disse que teve uma divergência na decisão para os próximos passos da política monetária. Então, lá para a reunião de agosto, tem um grupo que já acha que dá para cair a taxa de juros, mas tem um outro grupo que acredita que tenha que ter cautela e serenidade. Aliás, essas duas palavras aparecem muito no texto, cautela e serenidade. Se a gente pegar e tirar esse parágrafo 19, que trouxe uma divergência entre os grupos para os próximos rumos da política monetária, se cai ou não a taxa Selic, todo o resto da ata foi bastante técnico e foi bastante dura, foi uma ata dura. Fala ainda numa persistência da inflação global, numa dificuldade na desancoragem das expectativas inflacionárias, diz que o arcabouço fiscal trouxe alguma melhora, mas tem uma incerteza de como que ele vai sair do Congresso Nacional. Então, persistem ainda fatores de incerteza e uma demanda ainda pressionada perante a capacidade de oferta, né, da economia, o que ele chama ali de hiato do produto. Foi uma ata dura, foi uma ata técnica, mas deixou uma porta aberta ali para uma possível redução em agosto, dada essa divergência entre os grupos. Pois é, o Alan Gani trazendo os detalhes da ata do Copom, que fala sobre a possibilidade de redução dos juros. No entanto, Diogo Schelp, há uma divisão entre os técnicos do Copom. Nós não temos condição de saber de quanto que é essa divisão, né? Se essa divisão lá na frente pode ser vencida ou não. A divisão é, na verdade, uma divisão que demonstra uma maioria, né, que gostaria de já deixar sinalizada uma possibilidade de inflexão na taxa básica de juros. Ainda assim, houve um consenso, não é, de que é preciso analisar os dados a partir de agora para que se possa realmente seguir em frente. Eu acredito que isso confirma as expectativas dos analistas, inclusive o próprio Alan Gani, se me permite, de que, de fato, a partir do próximo semestre serão dadas as condições, se nada mudar, né, até lá, para que se comece uma lenta e gradual redução na taxa Selic. Dávila, a pressão é forte de governistas, até mesmo do mercado, de diversos setores. De agosto não pode passar da Selic baixar? Olha, isso não é... Perdemos o áudio do Dávila. Agora sim, Dávila, por favor. Adriana, esse jogo da Selic não é um jogo de futebol, né? É um jogo técnico. E o jogo técnico tem uma coisa muito importante. Quais são os dois principais indicadores que o Banco Central está de olho? O primeiro é a inflação. E no Brasil a inflação vem caindo, enquanto no resto do mundo ainda continua com tendência de alta, por causa da política do Banco Central. Porque o Banco Central agiu de forma preventiva. O que precisa fazer para diminuir a taxa de juros ao longo do tempo são duas coisas. Primeiro, é decidir a meta de inflação, que o governo até agora não decidiu a meta da inflação. E segundo, é que arcabouço fiscal, como bem disse o Alan Gani, vai sair do Congresso Nacional. Porque se sai um arcabouço como saiu do Senado, que piorou demais, não dá um bom sinal para o Banco Central continuar pagando a taxa de juros. Por quê? Como a gente sempre fala aqui no Jornal da Manhã, o que faz a política de juros cair é a estabilidade da relação da dívida PIB. Isso é que o arcabouço fiscal tem que garantir, que a dívida pública vai continuar caindo, que o governo vai cortar gastos e que o governo vai ter uma meta crível de inflação. São essas coisas que fizeram a taxa de juros cair nos governos anteriores e é o que vai fazer cair nos tempos de hoje. Não adianta pressão política, precisa fazer a lição de casa. Kobayashi, é uma cautela necessária ou exagerada nesse momento?
Na minha visão, é uma cautela necessária, até porque a inflação por si só não é suficiente para determinar se haverá alta ou baixa da taxa de juros. É preciso que também se leve em consideração a pressão inflacionária, a projeção da inflação, que no momento é muito alta em razão justamente das incertezas todas que a gente tem a respeito do arcabouço, como o Alan Gani e o Dávila já disseram, e mais do que isso, reforma tributária, que também é uma reforma estruturante que mexe com a nossa economia, além, é claro, de todas as incertezas que a gente tem a respeito das outras coisas relacionadas ao governo em relação à economia, ao uso do dinheiro público, ao excesso de gasto ruim, né, de mau uso, de mal aplicação do dinheiro público. Tudo isso gera pressão inflacionária e, claro, tudo é considerado para a manutenção da taxa de juros neste momento.